Começo, 400 contra 40 mil. Uma batalha tão desigual que a história quase a esqueceu. Mas o que esses 400 cavaleiros poloneses fizeram em 6 horas redefiniria o que é possível quando disciplina encontra desespero. Junho de 1694. A fronteira entre a comunidade polaco-lituana e o território otomano não era uma linha no mapa. Era uma zona de sangue. Décadas de conflito haviam transformado aquela região numa cicatriz aberta, onde exércitos se chocavam e aldeias desapareciam da noite para o dia. E no centro dessa violência perpétua estavam os tártaros da Crimeia, guerreiros nômades, arqueiros montados que se moviam como o vento. 40 mil deles cruzaram a fronteira. Não eram um exército tradicional, eram uma inundação humana. Uma maré de cavalos e flechas vindo para saquear, capturar e destruir. O Kanato da Crimeia alimentava-se dessas incursões. Escravos, ouro, terror. E então, perto de uma pequena localidade chamada Rodov, essa força colossal encontrou algo inesperado. 400 cavaleiros poloneses. Não eram soldados comuns. 100 deles eram hussardos, elite absoluta. Os hussardos poloneses tinham uma reputação que atravessava fronteiras. Armadura pesada que cobria cada centímetro do corpo. Asas presas às costas, feitas de penas de águia ou madeira, que produziam um som aterrorizante durante a carga. E lanças. Lanças de 4 metros que transformavam cada cavaleiro numa máquina de guerra móvel. Esses homens não quebravam. Não recuavam. Eram treinados desde jovens para uma única coisa: dominar o campo de batalha através de disciplina absoluta e força esmagadora. Os outros 300 eram Tovarzes Pancerny, cavalaria blindada regular. Menos adornada que os hussardos, mas igualmente letal. Se os hussardos eram o martelo, os Tovarzes eram a bigorna. Juntos, formavam uma força que não deveria ser subestimada. Mas as contas não fechavam, nem de longe. Do outro lado, os tártaros da Crimeia representavam uma filosofia de guerra completamente diferente. Cavalaria leve, mobilidade extrema. Arqueiros montados que atacavam, disparavam e desapareciam antes que o inimigo pudesse reagir. Eles não lutavam batalhas frontais prolongadas. Não era necessário. Sua força estava nos números, na velocidade, na capacidade de cercar e esmagar qualquer oposição através da pura pressão numérica. 40 mil cavaleiros. Talvez 70 mil. As fontes históricas variam, mas o ponto é claro. Eram uma horda esmagadora. Uma força que deveria ter aniquilado qualquer resistência em minutos. Então por que não aconteceu? A resposta começa com o terreno. Rodov não era um campo aberto. Não era uma planície infinita onde a mobilidade tártara pudesse brilhar. Era um espaço limitado. Estruturas abandonadas, cercas caídas. Restos de construções que ofereciam algo crítico, cobertura. Os cavaleiros poloneses não tentaram enfrentar 40 mil homens em campo aberto. Isso seria suicídio. Em vez disso, fizeram algo brilhante. Transformaram Rodov numa fortaleza improvisada. Barreiras. Restos de cercas foram arrastados para formar um perímetro defensivo. Estruturas abandonadas se tornaram pontos de ancoragem. Cada pedaço de madeira, cada pedra, cada fragmento de muro foi usado para criar uma linha que os tártaros teriam que quebrar se quisessem passar. Não era uma fortaleza no sentido clássico, mas não precisava ser. Era o suficiente para canalizar o ataque inimigo, para forçar os tártaros a vir até eles em vez de usar sua mobilidade para cercar e esmagar. E isso mudou tudo. Imagine a cena. 400 cavaleiros poloneses, totalmente blindados, posicionados atrás de barreiras improvisadas. Cada hussardo com sua lança de 4 metros apontada para frente. Cada Tovarzes com arma em punho, pronto para repelir qualquer coisa que quebrasse a primeira linha. A formação era apertada, disciplinada, sem lacunas, sem fraquezas óbvias. Eles sabiam o que estava vindo. Sabiam que não havia reforços. Sabiam que, se aquela linha quebrasse, todos morreriam. Agora imagine o que os tártaros viram. Uma pequena força entrincheirada. 400 homens contra dezenas de milhares. Para os comandantes tártaros, isso não era uma batalha. Era uma piada. Uma formalidade. A matemática era ridícula. Uma proporção de 100 para 1. Mas há algo que os números não capturam.
algo que as proporções não revelam. Os hussardos e os towarzes não eram apenas 400 homens. Eram 400 especialistas. Guerreiros que haviam passado anos dominando cada aspecto do combate montado. Homens que conheciam suas armas como extensões de seus próprios corpos. Soldados que confiavam uns nos outros de forma absoluta porque treinavam juntos, lutavam juntos, sangravam juntos. E eles tinham algo mais. Algo que ia além da habilidade individual. Tinham a geometria a seu favor. A posição fortificada não era apenas uma defesa física, era uma armadilha geométrica. Os tártaros, acostumados a lutar em campo aberto, agora enfrentavam um espaço restrito onde sua vantagem numérica se tornava quase irrelevante. Não importava se tinham 40.000 homens. Apenas um número limitado podia atacar aquelas barreiras ao mesmo tempo. O resto? Esperando. Observando. Incapazes de usar sua mobilidade porque não havia espaço para manobrar. Os poloneses haviam transformado uma desvantagem numérica impossível numa equação administrável. Não precisavam derrotar 40.000 homens de uma vez. Precisavam derrotar quantos conseguissem chegar até eles ao mesmo tempo. Talvez 200. Talvez 300. Números ainda assustadores, mas não impossíveis. Não para hussardos. E havia outro fator: a armadura. Aquelas placas de metal pesado que cobriam cada centímetro dos corpos poloneses não eram apenas proteção, eram anulação. As flechas tártaras, mortais contra alvos desprotegidos, simplesmente ricocheteavam contra o aço polonês. Claro, uma flecha bem colocada ainda podia encontrar uma junção, uma abertura. Mas a maioria, inúteis. Os tártaros podiam disparar milhares de flechas e ver a maioria delas caindo impotentes contra aquela muralha de metal. Enquanto isso, cada investida tártara contra as barreiras era recebida por lanças de 4 metros. Imagine tentar cavalgar contra uma formação onde cada defensor tem o alcance de 2 pessoas normais. Antes de chegar perto o suficiente para usar sua espada, você já estava empalado. Antes de poder disparar uma flecha a curta distância, já tinha uma lança atravessando seu peito ou o peito do seu cavalo. A cena estava armada. Todas as vantagens que os tártaros deveriam ter, mobilidade, números, velocidade, haviam sido neutralizadas por uma combinação de terreno, fortificação e disciplina. Cada encosta, cada barreira improvisada, cada centímetro daquele perímetro defensivo havia sido moldado para este momento. A força tártara se aproximava. Dezenas de milhares de cavaleiros avançando em direção a 400 homens entrincheirados. Do ponto de vista polonês, deve ter sido como assistir o horizonte inteiro se mover. Um mar de cavalos e homens vindo diretamente para você. O barulho, o som de cascos batendo contra a terra. Milhares deles. Dezenas de milhares. Um trovão crescente que sacudia o chão e fazia o ar vibrar. E do ponto de vista tártaro, confiança, certeza absoluta. Como aqueles 400 homens poderiam resistir? Como poderiam sequer pensar em sobreviver? Era uma questão de minutos, talvez segundos. A primeira carga varreria aquelas barreiras patéticas e a incursão continuaria como planejado. Mas havia algo que os tártaros não entendiam. Algo que nenhuma quantidade de números poderia compensar. Os homens atrás daquelas barreiras não estavam apenas esperando para morrer. Estavam esperando para lutar. E eles haviam transformado Rodov num moedor de carne. A distância diminuía. 500 metros. 400. 300. Os cavaleiros poloneses não se moviam. Não gritavam. Não quebravam formação. Apenas esperavam. Lanças apontadas. Armaduras reluzindo. Olhos fixos no que vinha. Os tártaros aceleraram. A carga começou. Milhares de cavaleiros em movimento coordenado, criando uma onda de destruição que deveria engolir aquela pequena força defensiva e não deixar nada para trás. E então, a primeira linha tártara atingiu as barreiras. Quando aquela primeira investida atingiu a linha defensiva, algo aconteceu que ninguém esperava. Os cavaleiros tártaros, acostumados a esmagar adversários através de pura velocidade, colidiram contra uma parede de armadura e aço. As lanças polonesas, com seus 4 metros de comprimento, alcançaram os atacantes muito antes que as espadas curvas dos tártaros pudessem sequer tocar os defensores. O barulho da colisão ecoou pelo vale como trovão metálico. Homens gritaram.
Cavalos relincharam em pânico, e quando a poeira baixou o suficiente para revelar o resultado, a primeira linha tártara estava quebrada, recuando em desordem. 40.000 homens tinham acabado de ser repelidos por 400. Mas isso não era capitulação. Era apenas a abertura. Os comandantes tártaros, observando de distância segura, entenderam imediatamente o que tinha dado errado. A formação estava muito densa. As barreiras improvisadas estavam limitando o espaço de manobra. Muito bem. Tentariam novamente, de outro ângulo, com outra estratégia. Afinal, eles tinham 100 homens para cada polonês. Podiam se dar ao luxo de errar novamente. E novamente. E novamente. A segunda carga veio 15 minutos depois. Desta vez, os tártaros tentaram flanquear. Arqueiros dispararam nuvens de flechas enquanto cavaleiros buscavam brechas. Mas o perímetro era uma estrutura defensiva completa. Uma geometria calculada para negar qualquer ângulo vantajoso. As flechas ricocheteavam no aço polonês sem causar dano. E onde quer que os atacantes tentassem concentrar pressão, lá estavam os russardos com suas lanças, mantendo uma distância letal. Os tártaros recuaram novamente. Menos coordenados desta vez. Mais frustrados. E então começaram as 3 horas mais brutais que qualquer homem naquele campo testemunharia em suas vidas. Carga após carga. Onda após onda. Os tártaros atacaram com a determinação de quem sabia que recuar sem vitória seria admitir derrota diante de um adversário 100 vezes menor. Arqueiros montados circulavam a posição polonesa, tentando encontrar ângulos de tiro favoráveis. Cavaleiros leves tentavam atrair os defensores para fora da proteção das barricadas. Grupos táticos testavam diferentes setores do perímetro, procurando o ponto de quebra, aquele momento em que a linha polonesa finalmente cederia sob pressão insuportável. Mas esse momento nunca chegou. O segredo não estava apenas nas armaduras ou nas lanças. Estava na disciplina. Cada hussardo polonês tinha treinado anos para esse tipo de combate defensivo. Cada Towarzyspancerny conhecia exatamente sua posição, seu papel, o momento de atacar e o momento de segurar a linha. Não havia pânico. Não havia confusão. Havia apenas execução fria e calculada de táticas que transformavam inferioridade numérica em irrelevância estratégica. Os tártaros tinham mobilidade. Os poloneses tinham geometria. E geometria, quando aplicada com precisão mortal, vencia a mobilidade todas as vezes. Mas depois de 3 horas de combate sustentado, um novo problema emergiu. As munições polonesas estavam se esgotando. Flechas disparadas. Projéteis de armas de fogo usados. E embora a formação defensiva ainda estivesse intacta, a capacidade de responder a ataques à distância estava diminuindo rapidamente. Sem capacidade de contra-ataque efetivo, os tártaros poderiam eventualmente encontrar uma maneira de quebrar a linha através de pura persistência. Foi então que alguém teve uma ideia tão simples, tão obviamente brilhante, que mudaria completamente o curso da batalha. Um dos soldados poloneses olhou para o chão ao redor da posição defensiva. Milhares de flechas tártaras disparadas durante horas de assalto incessante jaziam espalhadas por toda parte. Pontas de flecha perfeitamente utilizáveis, simplesmente esperando para serem recolhidas. E se, ao invés de esperar que as munições acabassem completamente, os defensores começassem a usar as próprias armas dos atacantes contra eles? A ordem passou pela linha. Soldados começaram a recolher flechas tártaras do chão durante breves pausas entre as cargas. Pontas de metal eram verificadas, selecionadas, adaptadas quando possível. E então, na próxima onda de ataque, os tártaros foram recebidos não apenas com resistência defensiva, mas com suas próprias flechas sendo devolvidas contra eles. A ironia não passou despercebida. Os atacantes que tinham tentado sufocar os defensores através de volume de projéteis, agora forneciam involuntariamente as munições que prolongariam sua própria derrota. Inovação sob pressão extrema. Adaptação quando a falha significava aniquilação total. Isso era mais do que habilidade militar. Era maestria sobre o caos. As horas continuaram passando. 4 horas de combate. 5, 6. O sol que tinha testemunhado o início da batalha começou sua descida em direção ao horizonte. E no campo ao redor da posição polonesa, a evidência da carnificina acumulada tornou-se impossível de ignorar. Corpos. Centenas deles. Talvez milhares.
Cavaleiros tártaros que tinham carregado com confiança absoluta nas primeiras horas, agora jaziam imóveis, vítimas de lanças, flechas, ou simplesmente do colapso de cavalos sob eles durante investidas fracassadas. Estimativas posteriores sugeririam aproximadamente 2.000 baixas tártaras ao longo daquelas 6 horas. 2.000 homens mortos tentando quebrar uma linha defendida por apenas 400. Matematicamente, isso representava 5% da força atacante. Não parece muito até você perceber o que 5% de atrito significa em contexto estratégico. Para cada 20 homens que começaram a batalha, um estava morto. Para cada unidade tática que iniciou o ataque, um quinto nunca retornaria. E tudo isso sem conseguir sequer rachar a formação defensiva polonesa. Os números não mentem. E os números estavam dizendo aos comandantes tártaros algo que eles não queriam admitir. Continuar atacando resultaria em mais atritos sem garantia de vitória. A posição polonesa não estava enfraquecendo. A disciplina defensiva não estava quebrando. E cada minuto adicional de combate significava mais homens perdidos para ganho estratégico zero. O moedor de carne tinha cumprido seu papel. Não através de tecnologia superior ou truques táticos complexos, mas através de algo muito mais fundamental. Homens treinados para resistir, equipados para sobreviver e disciplinados o suficiente para transformar inferioridade numérica em vantagem geométrica. Mas mesmo com 2.000 mortos e 6 horas de fracasso acumulado, os tártaros ainda tinham números esmagadores. 38.000 homens restantes contra 400 poloneses exaustos. Tecnicamente, ainda podiam vencer através de pura persistência. O problema não era mais capacidade física, era psicológica. Você pode ordenar que homens ataquem uma posição fortificada uma vez. Talvez 2 vezes, talvez até 3, se a motivação for forte o suficiente. Mas depois de 20 cargas fracassadas, depois de ver camaradas morrerem repetidamente sem resultado tático, depois de perceber que cada investida termina da mesma maneira desastrosa, algo quebra dentro dos soldados. Não é covardia. É racionalidade básica. O cérebro humano simplesmente se recusa a continuar executando ações que provaram ser suicidas sem propósito. E os comandantes tártaros, olhando para suas próprias tropas após 6 horas de moagem brutal, podiam ver os sinais. Hesitação antes das cargas. Menor intensidade nos ataques. Olhares que diziam claramente: por que ainda estamos fazendo isso? A máquina de guerra que tinha começado o dia com confiança absoluta, agora estava rachando sob o peso de sua própria futilidade. Foi quando a decisão foi tomada. Uma decisão que, em qualquer outro contexto, seria considerada absurda. Uma decisão que provava, mais do que qualquer outra coisa, que os poloneses tinham vencido não apenas taticamente, mas psicologicamente. Os tártaros decidiram negociar, não atacar novamente, não tentar uma última carga desesperada. Negociar. Com 400 homens que eles ainda superavam em 100 para 1, enviaram emissários. Especificamente, Lipkas, poloneses muçulmanos que falavam a língua e conheciam a cultura. Homens que podiam se aproximar da linha defensiva e fazer uma proposta que, na superfície, parecia perfeitamente racional. Rendam-se. Vocês lutaram bravamente, provaram sua coragem, mas continuar é suicídio. Aceitem termos honrosos e saiam vivos. A mensagem atravessou as barricadas. Os emissários Lipkas aproximaram-se com bandeiras de trégua, vozes calmas, argumentos lógicos. 6 horas de combate, 2.000 mortos, munições provavelmente esgotadas, exaustão certamente instalada. Qual era o sentido de continuar quando a derrota eventual era matematicamente inevitável? Mas algo estava errado com essa lógica. Algo que os tártaros, em sua frustração acumulada, tinham perdido completamente de vista. Se a derrota polonesa era inevitável, por que os tártaros estavam pedindo rendição ao invés de simplesmente atacar novamente? Depois de 6 horas de sangue e fracasso, os tártaros tentaram algo que nunca tinham precisado antes: palavras ao invés de espadas. Os Lipkas se aproximaram das linhas polonesas, muçulmanos que falavam polonês, enviados para convencer seus primos cristãos de que a rendição era a única escolha racional. 6 horas de combate, 2.000 tártaros mortos, e 500 homens ainda firmes atrás de suas barricadas improvisadas. A resposta polonesa foi curta. Não. Não haveria rendição. Não haveria negociação.
Os defensores tinham aguentado 6 horas contra 100 vezes o seu número. Eles sabiam o que os tártaros sabiam. Se a linha não tivesse quebrado até agora, ela não quebraria. A liderança tártara percebeu algo que nenhum comandante quer admitir. Eles tinham perdido a batalha psicológica. 40.000 homens não conseguiram quebrar 400. Cada assalto acumulava mais baixas. Cada carga retornava com menos cavaleiros. A matemática da atrito era brutal. 2.000 mortos. E a linha defensiva polonesa permanecia intacta. Continuar o assalto significaria mais mortes por nenhum ganho estratégico. A invasão já tinha falhado. O objetivo era pilhagem rápida, não um cerco prolongado contra a cavalaria pesada entrincheirada. Os tártaros tinham mobilidade. Os poloneses tinham geometria. E naquele terreno, geometria vencia velocidade. A decisão foi tomada. A força tártara começou a se retirar. E assim, 40.000 homens se afastaram de 400. Não porque não podiam mais lutar, porque não podiam vencer. A invasão foi abandonada completamente. Nenhuma pilhagem, nenhum território capturado, nenhuma vitória. Apenas 2.000 corpos deixados para trás e a realização devastadora de que números esmagadores não importavam quando enfrentavam disciplina absoluta em uma posição fortificada. Para a comunidade polaco-lituana, isso foi mais do que uma vitória defensiva. Foi uma demonstração estratégica. As invasões tártaras dependiam de velocidade e intimidação. Rodov provou que cavalaria pesada bem posicionada poderia transformar 100 contra 1 em uma armadilha mortal. A fronteira estava segura. Futuras invasões seriam repensadas. Então, por que essa batalha permanece obscura? Por que a Batalha de Rodov não é tão famosa quanto as Termópilas ou o Álamo? Porque foi ofuscada por vitórias polonesas ainda maiores. Kirchholm em 1605, onde 3.500 poloneses destruíram 11.000 suecos. Kluchino em 1610, onde 6.800 poloneses aniquilaram 35.000 russos e suecos. A comunidade polaco-lituana tinha tantas vitórias improváveis que Rodov simplesmente se perdeu no barulho. Além disso, ocorreu durante o período de declínio do Império Otomano, fora dos principais teatros de conflito que dominam as narrativas históricas europeias. Conflitos poloneses tártaros eram guerras de fronteira, não campanhas que mudaram impérios. Nenhum grande tratado foi assinado depois de Rodov. Nenhum rei foi destronado. Foi uma vitória defensiva em uma longa série de escaramuças de fronteira. Mas isso não torna menos extraordinário. Proporcionalmente, Rodov pode ser a batalha mais desigual da história. 100 contra 1. 6 horas. 2.000 invasores mortos. E 400 defensores permaneceram de pé. É a prova de que disciplina supera números quando fatores ambientais se alinham. É a validação de que treinamento de elite e superioridade de equipamento podem transformar desvantagens impossíveis em vitórias defensivas. É a demonstração definitiva de que maestria tática pode superar probabilidades esmagadoras quando cada elemento estratégico é executado perfeitamente. 400 cavaleiros poloneses provaram que quando o treinamento de elite encontra vantagem ambiental e disciplina inabalável, até mesmo probabilidades de 100 contra 1 se tornam sobrevivíveis. Isso não foi sorte. Isso foi maestria tática. Genialidade estratégica transformada em realidade sangrenta em um campo de batalha esquecido. E talvez essa seja a lição mais importante que Rodov oferece. Vitórias não são determinadas apenas por quem tem mais soldados. Elas são determinadas por quem usa seus soldados com mais inteligência, por quem transforma o ambiente em uma arma, por quem se recusa a quebrar mesmo quando cada cálculo lógico diz que a derrota é inevitável. Porque no final, quando os tártaros se retiraram e a poeira baixou, o que restou não foi uma história sobre números. Foi uma história sobre o que homens treinados, disciplinados e determinados podem realizar quando se recusam a aceitar que a derrota é inevitável. Se você achou essa batalha oculta tão extraordinária quanto eu, me diga nos comentários quais outras vitórias obscuras de azarões você quer que eu cubra. Há dezenas de batalhas como Rodov enterradas na história, esperando para serem redescobertas. Confrontos impossíveis onde o lado com menos recursos encontrou uma maneira de vencer através de pura engenhosidade tática. E se você aprecia análises táticas profundas das batalhas mais improváveis da história, inscreva-se.
porque estamos apenas começando. Há centenas de anos de conflitos esquecidos onde as probabilidades eram impossíveis, as estratégias eram brilhantes, e os resultados desafiaram todas as expectativas. Rhodov é apenas o início, porque a história não é escrita por quem tem mais soldados. É escrita por quem se recusa a perder.